Esse Sport joga mais. Só que eu acho esse Sport mentalmente muito frágil. E na Série A, se você não tiver um time mentalmente forte para aprender a jogar sem bola, principalmente, porque grande maioria dos jogos, 25, 30 jogos, você vai ter menos a bola que o seu adversário. Você vai estar enfrentando equipes melhores que você. O porquê o Mirassol é o Mirassol? É difícil até explicar aqui, mas o Mirassol me parece que mentalmente é um time muito forte. O Mirassol, ele bate peito com peito, testa com todo mundo. Fora e principalmente em Mirassol. É um time que diz, bicho, a gente é o Mirassol, e daí? A folha da gente é 4 milhões, e daí? E que diz, bicho, a gente é o Mirassol, e daí? A folha da gente é 4 milhões, e daí? Dane-se, vamos jogar. Mental forte. Mental forte. O Ceará é um time que tem um mental forte. Quantas vezes a gente viu o Ceará abrir placar fora de casa e levar virada como o Sport leva? Eu lembro do Ceará fazendo 2-1 no Cruzeiro no Mineirão. Abriu o placar, levou o empate e fez o 2-1. Não tem 10 dias, o Ceará visitou o Corinthians em Itaquera. Foi pressionado o jogo todinho, massacrado, segurou, daqui a pouco contra-ataque, Galeano, gol. 1-0, acabou, fechou a casinha. Isso é time mental forte, é time que sabe sofrer. E o Sport não sabe sofrer. O Sport é um time mentalmente frágil. Isso não é de agora não, tá? Isso é desde lá de trás, desde o Pepa. Não vou nem dizer só Série B, eu já achava um time mentalmente frágil na Série B do ano passado. Abria 2-0 no Amazonas, na Arena, levava o 2-2. Aí daqui a pouco 3-2, foi na estreia do Guto, se eu não tô errado. Aí o elenco derrubou Guto. Aí chegou Pepa, começou bem, daqui a pouco perde pro Operário na Ilha, 3-1, no jogo que se ele ganha, teria a faca e o queijo pra subir. Então é um time que alterna demais, e ali era a boa fase. Se o time mentalmente é frágil na boa fase, imagine na fase ruim. Aí eliminado na Copa do Brasil, Pernambucano contra o Retrô, perdeu o Sérgio Oliveira, o jogo tava na mão, na final do Pernambucano. Tava ganhando o jogo, o Sérgio Oliveira foi expulso, levou vermelho direto. Mentalmente desabou, o Retrô mandou os 30 últimos minutos e, tivesse mais 10 minutos, o Retrô era campeão dentro da ilha. Aí vai pra Copa do Nordeste. A forma como o Sport perdeu pro Ceará uma classificação em que o Sport foi melhor o jogo todo na ilha. Mental também. Aí vai pro Campeonato Brasileiro, essa sequência de resultados que o Antônio Gabriel acabou de falar. O Sport, ele perdeu no Campeonato Brasileiro fazendo jogos excelentes. Perdeu na ilha pro Palmeiras 2-1, aquele jogo que ele foi garfado, ok, mas fez um jogo excelente. O Sport não ganhou fazendo jogos excelentes também. São Paulo, Santos. O Sport não ganhou fazendo jogos ok, como foi com Vitória em Salvador, como foi contra o Santos na Ilha do Retiro, jogos ok. E o Sport também não ganhou quando fez jogos horrorosos. Fortaleza no Castelão, contra o Mirassol na Ilha, contra o Juventude, pra mim foi o jogo mais fraco do Sport do campeonato todo. Foi 2-0, o Juventude não existe perder aquele jogo. Então, a gente viu o Sport não ganhar ou perder no campeonato com todas as suas faces. Tudo que o Sport poderia mostrar no campeonato, ele mostrou sem ganhar. Ele ganhou 2 jogos. Ele empatou, perdeu jogando mal. Ele empatou, perdeu jogando bem. Ele empatou, perdeu jogando a média de um campeonato. Porque você não vai fazer grandes jogos o campeonato inteiro. Você também não vai fazer jogo mequetrefe, jogo horroroso, como foi contra o Juventude, um campeonato inteiro. Qual foi a média? A média aqui? Essa média aí de 10 jogos, o Sport ganhou 1, empatou 2, perdeu 7. Então é mais ou menos que explica um pouco essa campanha do Sport. E o campo é reflexo de tudo que acontece no extracampo, diretoria. É um time mentalmente fragilizado, é um time que desde o ano passado algumas lideranças têm mais poder, na minha opinião, do que deveria ter em questão de vestiário, tem uma diretoria que não tem impulso, que muda, saiu o departamento de futebol, entra outro departamento de futebol que deve sair muito em breve. Então o campo, ele é um pouco do reflexo do que é o clube hoje. E o torcedor do Sport está muito machucado porque sabe que esse time numa Série B, tecnicamente, poderia até dar conta de subir. Mas mentalmente ele seria capaz, numa Série B tão... vou usar o termo carnificina, mas uma Série B que está com tanta briga de foice no escuro, com os 6 primeiros, todo mundo, só o Coritiba subiu. Não sei. É um time mentalmente muito frágil, com muitos problemas e com vários investimentos mal feitos que a gente já cansou de dizer aqui.